José no Egito. Os filhos de Jacó eram tão perversos de coração que odiaram seu próprio irmão, José, seu último filho. Eles acreditavam que José era o preferido por Jacó, e por tal motivo nutriam aversão e inveja do próprio irmão. E tudo só piorou quando José começou a ter sonhos reveladores, onde o mesmo era tido como superior aos demais. Ora, José teve um sonho, e o contou aos seus irmãos, que o detestaram ainda mais. Ouvi, disse-lhes ele, o sonho que tive. Estávamos ligando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e se pôs de pé, enquanto os vossos o cercavam e se prostravam diante dele. Seus irmãos disseram-lhe, quererias, porventura, reinar sobre nós e tornar-te nosso senhor? E odiaram-no ainda mais por causa de seus sonhos e de suas palavras. Estes sonhos eram induzidos por Israel, pois ele já havia planos para o desenvolvimento de seu povo e José era agora a peça principal desse plano. Por isso ele induz sonhos em José, colocando-o como superior a seus irmãos, gerando assim rixa entre eles, até o ponto onde seus próprios irmãos tramaram a sua morte, o que não só se concretizou porque decidiram vendê-lo, e assim poderem lucrar. O plano de Israel era introduzir José no Egito, pois era a região mais próspera e rica na época, e para que seu povo pudesse crescer e se desenvolver era necessário introduzi-lo no Egito. E por meio de acontecimentos que levaram à prisão de José e revelações de sonhos induzidos ao faraó por Israel, que somente José poderia interpretá-los, ele foi agraciado com um alto cargo no Egito, por desvendar os sonhos do faraó. Poderíamos, disse-lhes ele, encontrar um homem que tenha, tanto como este, o Espírito de Deus? E disse em seguida a José, pois que Deus te revelou tudo isto, não haverá ninguém tão prudente e tão sábio como tu. Tu mesmo serás posto à frente de toda a minha casa, e todo o meu povo obedecerá à tua palavra, só o trono me fará maior do que tu. Vês, disse-lhe ainda, eis que te ponho à testa de todo o Egito. Israel e demais caídos iriam promover 7 anos de fartura ao Egito, por meio de alteração climática, chuva abundantes, afastamento de pragas, etc., assim como faziam no passado aos povos que visitavam e prosperavam, mas também causariam 7 anos de seca e fome em todo o Egito, pois os caídos sempre agiram dessa forma, prosperavam as culturas para serem adorados bem como causavam secas, pestes e doenças quando queriam castigar as culturas que o desobedecessem. Então o faraó temendo isto, promove José a governador do Egito, e durante os 7 anos de fartura a terra produziu colheitas abundantes, e acumularam-se as provisões para os próximos 7 anos de seca. José acumulou uma quantidade de trigo incalculável, o qual era revendido aos egípcios, bem como aos países vizinhos, que vinham ao Egito comprar trigo, tamanha era a fome que acometia a terra. Agora entra em curso o plano de Israel, sabendo Jacó que havia trigo no Egito ele envia seus filhos, e após uma série de circunstâncias premeditadas pelos caídos José se reencontra com seus irmãos, se reconcilia e ordena que traga Jacó, bem como toda a sua família para o Egito a fim de residirem ali. E, depois de ter abençoado o faraó, Jacó despediu-se dele. José instalou seu pai e seus irmãos em uma propriedade do país do Egito, na melhor parte da região, a terra de Ramsés, como o tinha ordenado o faraó. E José forneceu víveres a seu pai, a seus irmãos e a toda a sua família, proporcionalmente ao número dos filhos. Tanto Jacó como seus filhos foram agraciados pelo faraó, que ofereceu a eles tudo o que tinha de melhor no Egito, posses, terras, animais, suprimentos, etc., de modo que Jacó e seus filhos tivessem uma vida próspera e assim poderem se multiplicar e sustentar suas famílias facilmente. Além disso, a política agrária de José fez com que todo o dinheiro que havia em Canaã fosse entregue ao faraó, em troca de trigo e alimento, e quando se acabaram o dinheiro das pessoas estas entregavam seus animais como moeda de troca, e quando também os animais se acabaram entregaram suas propriedades e terras a José, de modo que os egípcios entregaram todos os seus campos ao faraó e assim José reduziu o povo à escravidão em todo o território egípcio, bem como a introdução de um imposto de 1/5 sobre tudo que o povo produzisse. José adquiriu, assim,
para o faraó, todas as terras do Egito, porque cada egípcio vendia o seu campo, obrigado pela fome, e o país tornou-se propriedade do faraó. De um extremo a outro do território, ele reduziu a população à servidão. As terras dos sacerdotes foram as únicas que não comprou, porque estes recebiam do faraó uma ração determinada para o seu sustento. Por isso não venderam suas propriedades. José disse ao povo: Eu vos comprei hoje, vós e vossas terras, para o faraó. Aqui tendes sementes, e semeai vossos campos. No tempo da colheita, dareis a quinta parte ao faraó, as outras 4 partes vos servirão para a semente do campo e para vosso alimento com vossos filhos e os que moram convosco. Eles responderam: Tu nos salvaste a vida. Tenhamos graça aos olhos de meu senhor e seremos de bom grado escravos do faraó. José instituiu assim uma lei que ainda hoje está em vigor, em virtude da qual uma quinta parte da colheita pertence ao faraó. Somente as terras dos sacerdotes não se tornaram sua propriedade. Israel estabeleceu-se, pois, no Egito, na terra de Gesem. Adquiriram aí propriedades, foram fecundos e multiplicaram-se grandemente. Este método de exploração sempre foi utilizado pelos judeus, o qual se deu início com José, reduzindo o povo a total servidão ao Estado e governantes, tomando suas posses, explorando sua mão de obra, e parte de seu lucro, os impostos, e oferecendo o mínimo possível para sua sobrevivência. Assim o povo sempre ficará refém do Estado enquanto o Estado só enriquece. A hierarquia da pirâmide, que os caídos utilizam para subjugar as nações desde o início, onde os mais fortes dominam as massas. Por isso que os judeus são hábeis quando o assunto é dinheiro, sendo proprietários de conglomerados, mídias, bancos, etc., pois em cada país que entraram ao longo da história logo dominaram sua economia, através de empréstimos, lobbies, especulação, até mesmo promovendo guerras a fim de adquirir empresas e governos falidos. A prosperidade do povo judeu vem desde José, o qual foi o precursor do domínio judaicos, instrumento de Israel para enriquecer e multiplicar na vasta e farta região do Egito. Em uma visão noturna Deus disse-lhe: Jacó, Jacó, eis-me aqui, respondeu ele. E Deus disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque ali farei de ti uma grande nação. Descerei contigo ao Egito, e eu mesmo te farei de novo subir de lá. José fechar-te-á os olhos. Após José ter instalado seu pai e seus irmãos no Egito, estes se multiplicaram e se tornaram um numeroso povo dentro do Egito, e agora Israel, ou Satanás, poderia dar continuidade a seu plano, criar seu próprio povo, o qual o adoraria como Deus único nessa terra.